Então, vamos deixar nossas Bíblias, né, abertas ou ligadas, né, aí nesse texto, para que daqui a pouquinho a gente então dê início, né, à exposição desses versículos que com certeza irão falar bastante ao nosso coração. Meus irmãos, antes de nós adentrarmos ao início do texto, eu gostaria de estar reforçando aos irmãos um aspecto muito positivo que a Igreja Batista Irmão tem trazido. Como os irmãos sabem, o objetivo do pastor Glaicon já há algum tempo é trazer, de fato, essa visão e esse conceito de uma igreja saudável, né? E nós vimos e aprendemos que uma das marcas de uma igreja saudável é a pregação expositiva. É a pregação expositiva da palavra de Deus. E por que eu estou mencionando esse aspecto? Porque, de fato, meus irmãos, principalmente nos dias de hoje, no cenário de hoje, como igreja, nós precisamos, de fato, nos apegar muito e ser muitos diligentes e zelosos com a palavra de Deus. Atualmente nós temos percebido que nos nossos dias, isso está numa crescente, isso está aumentando, a pregação, o ensino, o incentivo de várias versões do Evangelho. Não estou falando de versões da Bíblia, né, que sempre existiram e cada vez se existe mais versões disponíveis, né, ao povo de Deus. Então nós temos aí Almeida, né, tantas versões, né, revista e atualizada, revista e corrigida, Almeida Fiel, temos NVI, né, ou seja, temos tantas versões de Bíblia, versões com comentários para mulher, para homem, para jovem, né? Enfim, mas essas versões que eu estou falando não são versões de tradução da palavra de Deus, mas são versões do ensino do Evangelho. E o que a gente tem percebido, meus irmãos, é que está sendo apresentado às pessoas um cardápio de versões de evangelhos. Não podemos generalizar, mas de uma forma assim bastante hoje abrangente, e está numa crescente, versões de evangelho que são evangelhos mutilados, são evangelhos fragilizados, são evangelhos e palavras de Deus que têm sido ensinada, têm sido pregada, mas está faltando alguns princípios tão básicos e elementares. E dentro desse cardápio de evangelhos que tem sido pregado, ensinado, oferecido às pessoas, vemos evangelhos com certas ênfases se tornando o centro da pregação desses evangelhos, como a prosperidade, né? Como um evangelho paz e amor, ou seja, aceita Jesus, sua vida está resolvida, se você pecar, glória a Deus, aleluia, e segue em frente, não preocupa com isso, não se sinta condenado, né? Papai do céu te ama. Evangelho hoje também que está uma mistureba, né, com um coach gospel, né, uma coisa meio estranha, maluca, tem sido apresentado também. Alguns evangelhos extremistas, onde se tem tanto uma ênfase também, por exemplo, em santificação ou em busca de dons espirituais, que o foco está tão concentrado, mas desprovido de inteligência, desprovido muitas das vezes de discernimento, onde se constrói com a mão uma busca por uma santidade de vida, através, né, de práticas espirituais, de disciplinas espirituais, mas com a outra mão, pela falta de entendimento, pela falta de solidez bíblica, acaba machucando alguém, fere o irmão, gera problema, dá mau testemunho. Então nós vemos que hoje os evangelhos estão sendo apresentados, muitas das vezes, como um cardápio, como se fosse aí um cartão de crédito, onde se tem um pacote de benefícios. Você aceita, você se associa a uma bandeira de um cartão de crédito, e aí você tem inúmeros benefícios. Você tem benefício na anuidade, benefício na taxa de juros, tem desconto em imposto de gasolina, em estabelecimentos comerciais, e a que for melhor, a que melhor atender às suas conveniências, você se filia.
e hoje está meio desse jeito. E por que isso? E além de responder o porquê, nós observamos também que essas versões do Evangelho que estão sendo apresentadas, elas estão com deficiência. Porque muitas das vezes, os princípios básicos não têm sido enfatizados. Por exemplo, a conversão. Se ensina, aceita Jesus para ser filho de Deus. Aceita Jesus que você vai ser abençoado. É verdade. Em Jesus nós somos abençoados. Em Jesus nós somos prósperos. Em Jesus nós temos vida abundante. Em Jesus nós temos promessas de vida eterna. Em Jesus nós temos promessas para vivermos na nossa vida aqui também. Em Jesus nós temos paz. Em Jesus, irmãos, nós temos tudo. É verdade? É. Mas não se pode pular etapas. Não se consegue usufruir de todos esses benefícios em Cristo sem passar primeiro pela filiação, em ser transformado em filho de Deus. E para ser transformado em filho de Deus é necessário passar pela porta do arrependimento. O arrependimento, ele abre as portas para a filiação em Deus. O arrependimento, ele abre as portas para uma genuína fé. Fé no sacrifício de Cristo, que consequentemente irá proporcionar essa filiação em Deus, em ser filho de Deus, e aí sim, toda sorte de bênção, ela está disponível sobre as nossas vidas, na condição agora de filhos de Deus. Mas isso é consequência de passar pela porta do arrependimento, da conversão, da mudança de vida. E o que nós temos percebido é que muitas versões de evangelhos que têm sido pregado hoje, volto a falar, não generalizando, mas muita coisa que a gente tem visto e ouvido e testemunhado está caminhando dessa forma. Um evangelho que mostra o lado dos benefícios, que mostra o lado da bênção, mas um evangelho que não se mostra a necessidade do arrependimento, evangelhos que não tratam pecado. Irmãos, pecado tem que ser tratado como pecado, e ponto. Não existe outra fórmula. Pode virar a Bíblia de cabeça para baixo, de ponta cabeça, pecado é tratado como pecado. Não é enfatizada a necessidade da transformação de vidas. Por isso que hoje nós temos vivido uma era da igreja, vamos falar do Brasil, né? Uma era na igreja onde nós temos visto uma geração tão fraca de conhecimento bíblico, uma geração fraca, desprovida de conhecimento, desprovida de vida com Deus, de experiência com Deus, de testemunho autêntico cristão, uma geração que nós temos vivido hoje, que está se tornando analfabeta no seu andar com Cristo, no seu viver com Cristo. É impressionante. Impressionante. Mesmo vivendo numa era de acesso a tanto material, a tanto conteúdo, a tanto estudo, a tantas ministrações, o povo está andando para trás. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando nós observamos todo esse contexto, nós observamos que está faltando a estruturação de fundamentos da palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos passar, precisamos pregar, precisamos ensinar e precisamos viver os ensinamentos desse fundamento. Porque fundamento, irmãos, é o que dá substância, é o que dá estrutura. Hoje de manhã eu até comentei com os irmãos, eu fiquei abismado. Foi até assim, ano passado, numa visita que eu fiz, tinha alguns irmãos lá, e os assuntos eram sobre a vida cristã, sobre o conhecimento da palavra de Deus, sobre a aplicação da palavra, da vontade de Deus, na prática de vida das pessoas, né, e tudo mais. E aí no momento em que eu pedi a oportunidade, que eu ia dar uma contribuição, eu li apenas um versículo, iria comentar o versículo depois, mas eu fiquei abismado de ver uma moça que já tem um certo tempo, né, da igreja, de caminhada, literalmente ela surtou comigo.
Ela surtou. Não! Essa palavra, no final da mensagem, eu vou ler essa palavra, tá? Para fazer o fechamento. Mas ela surtou comigo falando, não, nós não podemos falar isso para as pessoas, porque elas vão se sentir pressionadas, elas vão se sentir condenadas, elas vão ficar espantadas, vamos espantar as pessoas, não podemos falar isso para as pessoas. E começou a falar, até babava, escumava o canto da boca. Eu pensei, meu Deus, essa menina ela vai partir para cima de mim, né? Ela vai querer me pegar. Surtou literalmente. Aí eu pensei, meu Deus, se não teve estrutura nem para ouvir a leitura de um versículo, né? Que estrutura que essa pessoa tem? Que estrutura que essa moça tem para viver a vida? E aí eu fiquei muito preocupado, pensando, meu Deus, o futuro da igreja vai ser esse? O futuro da igreja vai ser isso aí? Senhor, eu não admito isso, eu não aceito isso. E no ato de complacência, de misericórdia, né, eu fiquei inerte e deixei ela falar, babá, fiquei quietinho, né? Porque se eu falasse mais alguma coisa, ela ia desmontar. Mas isso me chamou muita atenção, que falta de estrutura, que falta de entendimento, e o pior, se baseando no ensinamento da igreja e no ensinamento do meu pastor. Então, meus irmãos, hoje nós vivemos essa situação porque aquilo que convém, nós lemos, aquilo que convém é ensinado. Igual o livro aqui de Efésios, capítulo 1, 2 e 3, ele fala sobre doutrina, ele fala sobre teologia, ele fala sobre os aspectos da nossa salvação, ele fala sobre a nossa ressurreição em Cristo, ele fala sobre a nossa nova identidade, fala sobre onde hoje nós estamos em Cristo, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, né? Vai falar do grande amor de Deus, que mesmo nós estando mortos no nosso delito e pecado, Ele nos amou e enviou Jesus. Jesus morreu por nós e além de nos resgatar, Ele ainda nos colocou como herdeiros e sobre a nossa vida existe promessas de eternidade maravilhosas, né? E aí quando chega aí no capítulo 4 e 5, Paulo vai orientar a igreja de Éfeso a questões mais práticas. Ou seja, como se deve viver então, já que agora nós somos filhos de Deus, já que agora nós nascemos de novo, já que agora nós fazemos parte da família de Deus, qual deve ser o nosso proceder? Qual deve ser a nossa forma agora de viver o Evangelho? Então, Paulo vai agora para a parte prática, e ele vai usar alguns contextos, né? Então, por isso, meus irmãos, que quando eu falei que a pregação expositiva, ela é uma grande bênção e segurança para a igreja, por quê? Porque nós pegamos o livro, pegamos o texto, e nós somos obrigados a passar por todo o texto. Nós não podemos ser seletivos. Isso aqui é bom, eu vou falar. Isso aqui é bom, eu vou falar. Isso aqui vai dar ibope, eu vou falar. Isso aqui vai dar muito glória a Deus e aleluia, a igreja vai pegar fogo, eu vou falar. Mas quando chega nas partes de correção, de exortação, de ensino sólido do que é viver uma vida cristã, como isso está desassociado de certos interesses bíblicos, eclesiásticos, na visão de certas pessoas, não se aborda. Não se aborda por uma série de questões, tipo, não vou perder popularidade, eu quero manter a igreja cheia, o ministério cheio, não quero ter problema, eu não vou falar em pecado porque eu não quero resolver pecado, não quero problema. E aí, irmãos, como resultado, a igreja de hoje está sendo formada de uma forma capenga. Essa que é a leitura que eu faço. A geração de hoje, estamos vivendo uma geração da igreja capenga. E, infelizmente, isso acontece muitas das vezes a começar dos líderes. Hoje, tanto escândalo envolvendo líderes de ministérios, mega igreja, pequena igreja, pastor, obreiro, membros. Então, irmãos,
Eu falei tudo isso, né, para chegar para os irmãos e falar que nós, como povo de Deus, como filhos de Deus hoje, como crentes, nós temos que ter o nosso coração aberto, irmãos, para ouvir, para ler, para estudar e para receber tudo aquilo que Deus ele deixou como ensinamento para a nossa vida. E isso inclui passar, irmãos, por temas que não são palatáveis, passar por assuntos, por temas que não é confortável de ouvir, passar por temas que é difícil ouvir, que não é muito gostoso. Mas para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde como corpo de Cristo, nós precisamos passar por esses pontos. Porque as igrejas do passado passaram por isso. E nós também precisamos passar, porque nós continuamos sendo igreja de Jesus, corpo de Cristo. Por isso, irmãos, o que nós vamos falar do versículo 3 ao versículo 14, não é nada palatável, não é gostoso de ouvir. Tá? Então, por isso que fiz essa introdução para os irmãos entenderem que, a partir de agora, o que nós vamos falar, não é algo gostoso de se ouvir. Não é algo gostoso de se ouvir. Mas é necessário a gente ouvir e a gente trazer para reflexão da nossa vida. Amém, irmãos? E tudo isso porque Deus nos ama. Tudo isso porque Deus ama a sua vida. Amém, irmãos? Eu até brinquei hoje de manhã, né, ao preparar, ao estudar essa exposição, né, ou seja, o meu lombo ficou ardido. Meu lombo ficou ardido. Mas eu vou compartilhar em amor esse ardor do meu lombo com o lombo dos irmãos também. Amém? Então vamos lá então. Bom, aqui meus irmãos, o apóstolo Paulo, saindo do versículo 2 aqui do capítulo 5, foi o último versículo, né, pregado até exposto pelo pastor Glaico no domingo passado. Paulo, ele vai sair da abordagem que ele fez ali no versículo 2, onde ele fala sobre o alto sacrifício de Jesus por amor às nossas vidas. E ali Paulo ele fala, num tom imperativo, andai em amor, em correspondência ao alto sacrifício de Cristo por nossa vida. Se Cristo amou e se entregou por nós, nós devemos também, então, andar em amor, em correspondência àquilo que Cristo fez por nós. E aí, quando chega agora no versículo 3, Paulo, ele vai fazer agora, irmãos, uma abordagem sobre aquilo que se torna averso a este amor concedido por Deus às nossas vidas. E aí Paulo ele vai expor até o versículo 14, a gente pode até dividir em 3 blocos, tá, que Paulo vai tratar aqui, e para facilitar o nosso entendimento, nós vamos dividir esse texto em 3 blocos, tá? O primeiro bloco, tá, é intitulado Advertências contra a vida mundana. É o primeiro bloco aqui, advertências contra uma vida mundana. Então, do versículo 3 ao versículo 7, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Né? Então, ele vai dizer, sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, irmãos, nós percebemos aqui que nesse primeiro bloco, do 3 até o 7, o apóstolo Paulo, ele vai tratar com a igreja de Éfeso, meus irmãos, sobre 2 grupos de pecados e um
uma advertência de juízo. O primeiro grupo de pecado que Paulo ele vai tratar aqui com a igreja de Éfeso se refere aos pecados de ordem sexual. Por isso ele vai falar aqui no versículo 3, né? Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. O que significa essa palavra? Impudicícia, falta de moral ou de pudor, imoralidade, falta de honra, desonra, ato ou expressão que revela falta de vergonha ou falta de pudor. Irmãos, Éfeso fazia parte do domínio do Império Romano naqueles dias, né? O Império Romano tinha um vasto território onde ele dominava. Na cidade de Éfeso havia a forte presença da cultura também romana. E a cultura romana, que também houve uma interferência, né, da cultura dos gregos, ela acabou sendo uma cultura também muito voltada para a imoralidade. Uma cultura muito voltada para a perversão sexual. Então era muito comum naqueles dias na cidade de Éfeso a imoralidade sexual, adultério, né, infidelidade conjugal, orgias, luxúria. Havia um templo dedicado a Diana dos Efésios. Nessa celebração a essa deusa havia o quê? Atos sexuais, né, com as prostitutas cultuais. Então, ou seja, era um contexto difícil. E certamente, no meio da igreja de Éfeso havia pessoas que estavam se envolvendo com esse tipo de pecado. Pecado de ordem sexual. Isso, irmãos, é tão terrível, o pecado de ordem sexual, o pecado de moralidade, é algo tão diabólico, porque é uma fraqueza que o ser humano tem como herança da queda, como herança do pecado, mas o diabo se aproveita tanto para poder levar o ser humano ao fundo do poço com relação à dignidade e à moral. O pecado sexual escraviza, destrói. Para os irmãos terem ideia, segundo a história, nós vemos lá, existem relatos onde falam que, por exemplo, dessa herança, né, cultural de Roma, de 15 imperadores que Roma teve, 14 eram homossexuais. Isso é registrado na história, isso é registrado em documentários, existem alguns filmes épicos que nós vemos, que envolvem Roma, e nós vemos a postura do Senado romano, a postura dos Césares, a postura daqueles que eram detentores do poder em Roma, com a vida depravada, com a vida de luxúria, com a vida toda depravada sexualmente. Isso, irmãos, é tão pernicioso e é tão destrutivo. 1500 anos depois que essa carta ela foi entregue, lida na igreja de Éfeso, nos dias de Martinho Lutero, quase 1500 anos depois, Lutero, depois que ele foi ordenado a um sacerdote, a padre, ele começou a celebrar missas, ele começou a lecionar na faculdade de Wittenberg, ele começou a se envolver nos assuntos clérigos da igreja, e ele tinha um sonho, como todos os padres da época tinham, de ir até Roma para conhecer Roma, porque Roma era a sede do Império Romano, era a sede do poder dos imperadores e era a sede também do poder da igreja. O clérigo da igreja estava em Roma. Então Roma era meio que fosse a cidade santa, a cidade luz, a cidade que era o desejo de todos os religiosos da época em ir a Roma e conhecer Roma. E Martinho Lutero, no ano de 1510, ele teve essa oportunidade e ele foi até Roma. E quando ele voltou,
O relato dele foi o seguinte: ele se decepcionou tremendamente, disse: Roma é um esgoto vivo de corrupção e de imoralidade. Isso não é algo inventado, isso está na história. Os relatos, o que ele viu, depravação em todas as áreas. Em todas as áreas. E para a decepção dele, dentro da igreja. No caso, né, era o centro, era a igreja católica romana. Isso está na história, está registrado. 1500 anos depois, o pecado sexual dominando a vida das pessoas. Então, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para o que Paulo ele está falando aqui, é algo que nós temos que pensar. Isso ficou lá atrás, irmãos? Ou isso acontece hoje em dia? Isso ainda acontece. E o pior, está aumentando a frequência, os maus testemunhos e os escândalos de pecado de ordem sexual dentro da Igreja de Cristo. Então, Paulo, ele falando que tudo isso não pode fazer parte da vida do crente. E ele fala o seguinte: nem sequer se nomeie entre vós esses tipos de pecado de prática, que é vergonhoso, é vergonha. Né? Irmãos, somos falhos, somos pecadores, nós vamos errar, somos imperfeitos. Temos perdão em Cristo se falharmos, amém, irmãos? Temos perdão em Cristo se falharmos, se errarmos. Mas o grande problema aqui, irmãos, é levar isso de uma forma natural. É viver isso de uma forma natural. Nós vemos, irmãos, que às vezes em coisas simples, a gente acaba entrando dentro disso. Tá? Os irmãos querem ver um exemplo? Hoje, a quantidade de crentes, adeptos, assinantes, né, aí de Big Brother Brasil, para ficar vendo Big Brother Brasil 24 horas por dia, para ficar vendo, né, aquele lixo. É um lixo aquilo lá. É um lixo moral aquilo lá. E está cheio de crente vendo Big Brother Brasil. Aquilo é imoralidade. Aquilo polui a mente, polui o coração, não edifica. Estamos vendo Big Brother. Rede social, até comentei também hoje de manhã, casos que eu fiquei sabendo e vi também. Tem que tomar muito cuidado, né? O WhatsApp hoje é tão fácil, manda mensagem, manda áudio, manda vídeo, manda não sei o quê, manda até dinheiro, né? Dinheiro virtual, hoje está tudo tão fácil, né? O irmão mandou um vídeo para uma irmã, lá da igreja, do grupo que ele participava, irmãzinha mais de idade, na hora que a irmã abre ali o vídeo, era aquele vídeo pornográfico, daqueles cabeludo, e a irmã vê aquilo, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, né? E aí o irmão passa, vergonha, cara grande, foi mal, irmã, não era para ter te mandado. Olha o nível que nós estamos. Primeiro, mandou, está errado, não devia mandar. Mas ele mandou porque ele recebeu. O receber, a gente às vezes não tem controle sobre o que recebe, mas sobre aquilo que a gente manda, a gente tem controle. Agora, se ele recebeu, é porque ele permitiu que pessoas que têm essa visão mandassem para ele, e a outra é que ele poderia se posicionar. Fulano, você mandou esse vídeo para mim, eu te falo uma coisa, nunca mais manda essa porqueira para mim, não manda esse lixo para mim. Você sabe, eu nunca compactuo com isso, eu não gosto disso, por favor, não me mande esse tipo de conteúdo. Se posicionar. Mas o povo de hoje tem medo de se posicionar, tem medo de falar,
e aí fica recebendo lixo, e aí passa vergonha desse jeito. Os irmãos percebem como isso está tão nítido, né? Às vezes é uma coisa que parece tão simples, mas está no nosso meio. Sem contar os viciados em pornografia, pecados, né? De sexo, é imoralidade também, irmãos. Um estudo, ele relata que o vício da pornografia, ele causa no cérebro, irmãos, mesmos danos que vícios de bebida e de drogas, no tocante à dependência. É terrível. Por isso que Paulo estava falando aqui, meus irmãos, esse tipo de coisa nem deve ser nomeado no meio de vocês. Não pode, porque isso aí é para quem não tem Jesus. Vocês têm Jesus. Vocês agora é povo de Deus. Vocês são filhos de Deus. Então, vocês não devem se envolver com isso. Esse é o primeiro grupo que Paulo vai tratar. Depois ele trata o segundo grupo, no versículo 4, que é referente aos pecados da língua. Como eu disse para os irmãos, são temas que não são palatáveis, mas é a palavra de Deus, e nós não vamos omitir a palavra de Deus, não vamos pular a palavra de Deus, mas vamos abordar aquilo que está registrado para a nossa edificação. Amém, irmãos? Então, no versículo 4, ele vai tratar dos pecados da língua, e diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então, Paulo ele continua falando aos irmãos de Efésios: meus irmãos, além desses pecados de moralidade, desses pecados de ordem sexual, que não devem permear a vida de vocês, e nem mencionar que esse tipo de coisa acontece no meio de vocês, porque isso é vergonhoso, também nem conversação torpe. O que é torpe? Torpe é aquilo que insulta os bons costumes, aquilo que é depravado, que causa nojo, que é nojento, asqueroso, que contém mácula, mancha ou sujeira. Olha a palavra que Paulo está usando aqui. Que não haja entre vós palavra torpe, que não saia palavra torpe da boca de vocês, né? Nem palavras vãs. Palavras vãs significa palavra falsa, mentira, aquilo que é inútil, aquilo que não tem conteúdo, aquilo que não edifica. Então, que não saia da boca de vocês palavras vãs também, que não saia besterol, que não saia baboseira. E falo para os irmãos, o que tem de crentes no meio do povo de Deus, irmãos em Cristo, irmãos, falando baboseira, estão falando baboseira por quê? Porque estão ficando vazios de Deus. Quando a gente está cheio da presença de Deus, quando a gente está cheio das coisas de Deus, nós vamos falar das coisas de Deus. Eu posso estar no meu trabalho, me relacionar com os meus colegas de trabalho, profissionalmente, mas eu vou refletir Jesus onde eu estou. Onde eu estiver, na igreja, em casa, na família, no casamento, no ônibus, no trânsito, no trabalho, onde eu estiver. Porque eu tenho uma identidade só, irmãos. A minha identidade hoje é Cristo. A sua identidade hoje é Cristo. Então, onde nós estivermos, Cristo ele tem que brilhar em nós. Eu não posso ser uma pessoa aqui, e outra pessoa lá em casa, outra pessoa no meu trabalho, outra pessoa quando eu estou no supermercado, outra pessoa quando eu estou dirigindo. Não, eu tenho que ser a mesma pessoa. Nós temos que ser os mesmos. Por isso que nós temos que ser cheios de Deus. Porque se formos cheios de Deus, nós sempre vamos ter palavras de bênção para falar na vida das pessoas. E vamos sim refrear também, irmãos, a nossa língua, e vamos deixar de falar muita besteira. Então, e que não saia da vossa boca nem palavras vãs ou chocarrices.
Chocarrice é uma fala jocosa, gracejo arrogante, presunçoso, zombaria, piada de mau gosto. Que isso não saia também da nossa boca, irmãos. Porque isso fere, machuca as pessoas, entristece pessoas, incita a ira de pessoas, Isso menospreza, às vezes, pessoas, uma brincadeira de mau gosto, um apelido de mau gosto que coloca na pessoa, uma fofoca. Então, meus irmãos, Paulo está falando, esse tipo de coisa não pode ficar saindo da boca de vocês. Não pode. Porque vocês hoje são filhos de Deus, isso não combina mais com vocês. O que tem que sair da boca de vocês são palavras que glorifiquem a Deus. Vocês têm que ser portadores de palavras, que deem graças a Deus. Por isso, meus irmãos, dentro desse ponto que Paulo fala, do segundo grupo de pecados, que são os pecados da língua, nós vemos uma conexão com Tiago 3, versículo 6, que diz o seguinte: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E aí Tiago vai falar no versículo 9 a 11, com ela, ou seja, com a língua, com a boca, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Então, meus irmãos, Paulo, ele estava orientando a igreja de Éfeso de uma forma muito firme. Meus irmãos, a boca de vocês é santa. Em outras palavras, o que Paulo estava falando aqui é isso, meus irmãos, hoje vocês estão em Cristo, vocês são filhos de Deus, vocês são herdeiros de Deus, sobre vocês a promessa de Deus, vocês são santos, vocês precisam buscar a santificação, que está lá no capítulo 4. Então Paulo está falando, da boca de vocês não pode sair esse tipo de coisa, porque isso não é santo, isso contamina vocês. Da mesma forma, com relação ao pecado de sexo, vocês também não podem viver nessa prática e nem nesses pecados, porque o corpo de vocês também é santo. 1 Coríntios capítulo 6 vai falar, irmãos, que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele tem ciúme do nosso corpo, tem ciúme da nossa vida. Então vocês precisam ser santos. Essa é a palavra de Paulo, é o despertamento de Paulo para a igreja de Éfeso. Os seus olhos devem ser santos, a sua língua deve ser santa, os seus ouvidos devem ser santos, os seus pés devem ser santos, as suas atitudes devem ser santas. A vida de vocês deve ser santa para glorificar a Deus, para glorificar a Cristo. É isso que Paulo estava falando aos irmãos ali. E aí depois, o terceiro grupo, que na verdade é um juízo que ele coloca. Ele vai falar do versículo 7. Vejam só, irmãos. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos parar aqui. Quando Paulo fala aqui, meus irmãos, ele está falando de herança. Herança é algo que somente o filho tem direito. Tá? Em teoria, somente o filho tem direito. Nos capítulos anteriores, no capítulo 1, Paulo ele vai falar que por causa de Cristo nós somos herdeiros, porque nós somos filhos. O filho, ele tem herança. Agora ele está falando aqui, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Paulo está falando
o seguinte para aqueles irmãos: olha, meus queridos irmãos, vocês são filhos, então vocês têm herança. Mas vocês não podem se comportar como aqueles que não são filhos e não têm herança. Ele está chamando a atenção. Aqueles que não são filhos de Deus e vivem na prática do pecado, que amam o pecado, essa palavra aqui, irmãos, incontinente, significa alguém que não tem domínio. É alguém que não tem domínio. No caso aqui, não tem domínio sobre o pecado, sobre a vontade de pecar, e peca deliberadamente, peca gostando, tendo prazer. Então Paulo está falando, vocês não são assim. Mas hoje vocês são filhos de Deus, vocês têm herança, e o comportamento de vocês, então, não pode ser igual ao comportamento deles. Vocês não podem viver como se fossem eles. Essa é a abordagem que Paulo está fazendo. E ele ainda continua: ninguém vos engane com palavras vãs. Naqueles dias, certamente, alguns comentaristas, adotam também esse entendimento, havia falsos mestres na cidade de Éfeso, induzindo crentes com palavras vãs, distorcendo, a verdade e encaminhando, contribuindo, melhor dizendo, esses irmãos para esta vida pecaminosa. Por isso que ele usa 2 vezes palavras vãs. E aqui ele fala, ninguém vos engane, provavelmente fazendo menção a falsos mestres que se diziam crentes, que se diziam cristãos, e estavam, na verdade, pervertendo a fé de alguns. Então ele diz, falando isso, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Aqui Paulo ele vai falar agora, meus irmãos, sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Tá? Também, irmãos, alguns comentaristas fazem uma associação com esses filhos da desobediência relacionado àquelas pessoas que têm o entendimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, dos decretos de Deus, mas por uma determinação do seu coração, eles se rebelam contra Deus e permanecem no erro e incentivam outros a cometer os erros e a permanecer nos erros de forma consciente. Esses são filhos da desobediência. E alguns comentaristas fazem uma conexão com Romanos, no capítulo 1, versículo 28 e o versículo 32. No versículo 28 de Romanos, capítulo 1, diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E o versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, nos dias da igreja de Éfeso, havia também o quê? Filhos da desobediência e que estavam contaminando os outros irmãos. Isso é juízo, isso é ira. Isso suscita a ira de Deus. Então, esses filhos da desobediência, irmãos, sobre eles está reservado, infelizmente, um juízo. E Paulo, ele traz esse juízo, essa reprovação por parte de Deus, para falar aos irmãos de Éfeso. Vocês são filhos de Deus, vocês hoje têm herança em Deus, então vocês não podem viver como eles, porque eles irão receber a ira, porque são filhos da desobediência. Vocês não podem se igualar a eles mais. Vocês hoje estão assentados com Cristo na região celestial, é o que Paulo vai falar no capítulo 1, mostrando que a posição de vocês hoje é essa. Vocês vão se rebaixar, vocês vão lá para o bico do sapato. Não combina mais com vocês, hoje vocês são realeza, vocês estão assentados com Cristo. Irmãos, isso é muito profundo.
Isso é para mexer mesmo com a nossa estrutura. Isso é para deixar o nosso coração, irmãos, agitado mesmo. É para deixar a nossa bochecha vermelhinha mesmo. Porque isso, irmãos, é muito profundo. Muito profundo. Então, meus irmãos, depois disso, a partir do versículo 8 ao versículo 12, Paulo ele vai entrar no segundo bloco, que são blocos menores. Tá? O maior desses blocos é esse primeiro que nós abordamos. O segundo bloco é intitulado Filhos da Luz e Obras das Trevas. Então, no versículo 8 ao versículo 12, diz Paulo: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Meus irmãos, dentro desse segundo bloco, Paulo ele vai usar essa metáfora de luz e trevas. E ele vai fazer essa metáfora. Quem são os filhos da luz? Os filhos de Deus. Os que foram agora ressuscitados em Cristo. Os que estão agora assentados com Cristo na região celestial. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Aqueles que hoje fazem parte das promessas eternas. Aqueles que fazem parte também das promessas nos dias presentes. Esses são filhos da luz. Um povo que agora é povo de Deus. Povo que é chamado para viver em santidade. Povo agora que é chamado para viver debaixo das boas obras. Para viver as boas obras e para gerar boas obras. Filhos da luz geram obras, frutos de luz. E ele fala as virtudes desses frutos da luz. Né? Agora ele vai falar, irmãos, que as obras das trevas são infrutíferas. Vejam que Paulo nem fala que fruto das trevas são infrutíferos. Sabe por quê? Porque as trevas não produzem fruto. As trevas, elas geram morte. Os filhos da luz produzem frutos. Agora, as obras das trevas geram mortes. Que obras da morte Paulo se refere aqui, meus irmãos? Aqueles pecados oriundos da língua, da fala e os pecados de imoralidade sexual. É isso que Paulo está falando. As obras das trevas geram morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, irmão, gera morte. A herança do pecado gera morte. Mas os filhos da luz, por causa de Cristo, eles são agora o quê? Capacitados a produzir frutos da luz. Então Paulo está falando o seguinte: meus queridos, hoje vocês são filhos da luz, então vocês devem andar na luz. Agora, aqueles que estão nas trevas, eles vão continuar gerando morte. E aí Paulo fala uma coisa, irmãos, espetacular aqui. Ele traz aqui, irmãos, uma revelação espetacular para enaltecer o tamanho do amor de Deus para com nossas vidas. Ele vai falar: antes vocês eram trevas. Olha só o que Paulo está falando, irmãos. Ele não está falando antes vocês andavam nas trevas. Não. Ele é mais assertivo, irmãos. Ele vai no ponto certo. Antes vocês eram as próprias trevas. É isso que Paulo está falando. Para os irmãos verem como que Deus nos enxergava por causa do pecado. Trevas. Pecado gera trevas. E treva gera morte. Por isso, meus irmãos, que Deus nos amou de tal maneira. E Paulo vai falar no capítulo 2, que nós, estando mortos nos vossos delitos e pecados por causa das trevas, vocês foram ressuscitados em Cristo para a glória eterna. Que amor maravilhoso, que coisa grandiosa, irmãos, da parte de Deus.
éramos trevas e Deus nos transformou em filhos da luz. A igreja, irmãos, a igreja, ela é filha da luz. O corpo de Cristo é luz. Eu e você fomos chamados para ser luz e para andarmos na luz. Por isso, irmãos, que a obra que nós fazemos, nós podemos fazer as nossas obras de luz a qualquer momento, em qualquer lugar. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Eu não preciso fazer nada escondido, porque eu sou filho da luz. Você não precisa fazer nada escondido na sua vida, porque você é filho da luz. Em todo e qualquer lugar que nós estivermos, irmãos, nós somos filhos da luz. Por isso, somos filhos da luz na igreja, no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho, no trânsito, na escola, no supermercado, na fila do banco, andando pela rua, no hospital, aonde nós estivermos, nós somos filhos da luz. Fomos chamados para andar na luz. Por isso que Paulo então faz esse despertamento, essa comparação, essa metáfora, falando aos irmãos, vocês são filhos da luz, vocês não precisam e nem devem andar nas trevas, apoiar a obra das trevas, mas ao contrário, vocês devem reprovar, é o que Paulo está falando aqui, vocês devem reprovar as obras das trevas. E esse reprovar, irmãos, nos chama a responsabilidade de posicionamento, de postura, como crentes, como filhos de Deus, porque todas as vezes que nós enfrentamos e falamos não para o pecado, todas as vezes que nós nos posicionamos frente a algo que é contrário à palavra de Deus, nós estamos expondo automaticamente a obra das trevas. Quando você recebe, por exemplo, um convite no seu trabalho, de uma oferta ilícita, e você se posiciona, não, isso não é para mim, porque eu não concordo com isso. Naquele momento, você se posiciona como um filho da luz, e a obra das trevas, que foi a proposta indecorosa que você recebeu, ela é revelada. Jovem, quando você recebe um convite para ir numa festa, que vai ter lotada lá de rapaz e de moça, e você fala, não, uma festa mundana, você fala não. Você está se posicionando como filho da luz. E naquele momento, aquela obra das trevas, daquela festa mundana, ela é exposta. Então, todas as vezes, irmãos, que como indivíduos ou como igreja, nós somos expostos à obra das trevas, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. Isso, meus irmãos, é muito importante, porque um dos grandes problemas da igreja de hoje é que não se posiciona. Aceita tudo com uma passividade muito preocupante. Não, irmãos? Nós temos que nos posicionar, nós somos filhos da luz, e nós não podemos aceitar, compactuar com as coisas das trevas. Não. Piadinha imoral, indecente, chegou perto de você, não dá aquele sorriso amarelo Colgate, não, meu filho. Dá não. Não ri não. Se for o caso, fecha a cara mesmo, sai do lugar, mas não compactua com isso. Podemos nos relacionar com as pessoas, e temos que nos relacionar com as pessoas, mas como filhos da luz, não podemos aceitar aquilo que é das trevas. Não podemos. Não podemos. Ainda que isso custe, irmãos, algumas questões. Eu mesmo já passei por isso. Eu tinha, até profissionalmente, eu tinha capacidade e tinha também uma expectativa de uma promoção, né, para um cargo bem mais alto na empresa. E eu fui preterido. Eu fui preterido no processo, era para um cargo gerencial. E aí o retorno que eu tive foi o seguinte: olha, esse cargo ele não é para você, ô Robson, porque você é muito certinho. É? Então tá bom, obrigado. Não era isso que Deus tinha para a minha vida. Vou continuar sendo fiel a Deus. Eu não preciso de cargo nem de dinheiro para ser feliz. Eu preciso de Jesus. É?
E aí riram de mim, os outros fizeram chacota, né? Aí tá vendo? É um bobo, é um otário. Não, meu filho, não sou bobo nem otário, não. Eu sou filho da luz. Então, meus irmãos, nós temos que nos posicionar. Temos que nos posicionar. Porque quando nos posicionamos, nós delatamos a obra das trevas. É? Dentro disso, meus irmãos, também eu comentei hoje pela manhã, estamos caminhando para o encerramento, né? Fechando o segundo bloco, e o terceiro ele é muito curtinho, mas sobre essa questão, posicionamento frente à obra das trevas. Eu comentei hoje pela manhã, em novembro passado, foi aprovado a lei número 4.302/16, que é uma lei, vejam só os irmãos, que é uma lei para impedir que o Código Civil, se não me falha a memória, desse abertura legal para que fosse reconhecido como família, com emissão de registro, a chamada união poliafetiva. O que é isso? Não é a união de um homem com a mulher, não. É a união de mais de duas pessoas no relacionamento. 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, e etc. Propuseram isso. E aí essa lei, ela foi levantada, e o pastor Silas Malafaia, ele esteve, se não me falha a memória, na Câmara lá de São Paulo, para poder explanar e defender o posicionamento da Igreja de Cristo. E lá ele diz o seguinte: a Bíblia não autoriza todo tipo de reivindicação e de pecado, ainda que seja para beneficiar minorias nesse país. Não existe argumentos, autorização bíblica, e constitucionalmente falando, não existe nenhum instrumento legal para prever isso no aspecto tanto jurídico e também previdenciário. Já pensou, mas que bagunça era isso? O relacionamento, né? Ou seja, não é casal, é um casal de 3, casal de 4, né? Como é que fica a divisão de herança? Como é que fica 10? Como é que fica partilhas, né? Que coisa louca! A igreja se posicionou, a fé se posicionou. E o posicionamento dele, irmãos, foi muito importante também para quê? Para abrir o entendimento daqueles que iriam votar, né? E essa lei ela foi votada e isso não foi para frente. Amém? Não foi para frente. Como existe também outras leis tramitando para fazer com que até mesmo a igreja, por ser uma pessoa jurídica e ser composta de cidadãos brasileiros, possam também o quê? Aceitar certas práticas que o mundo hoje coloca, a sociedade hoje coloca dentro dessa dinâmica social. Todo tipo de amor é válido, todo tipo de família é válido. Dentro dos padrões humanos, terrenos, pode até valer, porque o padrão humano é corrompido segundo a Bíblia, é corrompido segundo a palavra de Deus, mas segundo os princípios de Deus, não. Devemos amar as pessoas, devemos respeitar as pessoas, independente de tudo, mas nós não podemos aceitar que as leis do mundo venham interferir na nossa fé. Governo e Estado não têm o poder nem o direito de interferir na nossa fé, de interferir na palavra de Deus. Também comentei hoje de manhã que existe um outro projeto de lei que estava sendo debatido, começou a ser debatido em 2018, e o texto de redação dessa lei deu uma brecha para algumas pessoas tentar entrar com uma visão, porque essa lei estava colocando o reconhecimento da família nas suas várias configurações, independente dos laços consanguíneos. Então, essa expressão, ela abriu um leque para algumas mentes, né, direcionadas pelo diabo, pudesse colocar
o seguinte desejo dentro dessa lei. Então, vai ser possível o reconhecimento, porque já acontece, mas o reconhecimento público e pelo Estado, da união entre um pai com uma filha, como se fosse um casal. A igreja tem que se posicionar. E quando nos posicionamos, nós evidenciamos. Isso é obra das trevas. Então é muito importante que Paulo ele está falando aqui, que nós devemos o quê? Reprovar as obras das trevas. Tá? Ainda que aconteça também, irmãos, pecados no meio da igreja, isso pode acontecer e vai acontecer. Não estamos isentos disso. Mas não vamos ser coniventes, irmão, com o pecado. Se está acontecendo, vamos conversar com o irmão, dentro do princípio bíblico, conversa com ele, orienta ele, ora com ele, abençoa a vida dele. Se está caminhando para uma situação mais difícil, o pecado está volumando, né? Orientação bíblica, leva para o pastor, leva para a liderança orar, conversar, orientar, sem expor. Mas tem uma condição, irmãos. Quando se leva para o pastor, quando se leva para a liderança, tá? Um problema, pelo amor de Deus, não faça duas coisas. Primeiro, não apresente a situação em terceira pessoa. Não faça isso. Pastor, me falaram. Pastor, estão falando. Pastor, estão dizendo. Não. Terceira pessoa é muita gente. Não dá. Se for levar, leva com transparência. Ó, pastor, está acontecendo isso, eu tentei isso, tentei aquilo, está acontecendo isso com o irmão tal, ou com a irmã tal, ou com a família tal. Seja transparente, seja cristão. E segundo ponto, pelo amor de Deus, não faça isso. Pastor, eu estou te trazendo isso para o senhor saber, mas pelo amor de Deus, não fala com a pessoa, não procura ela, porque senão ela vai saber que sou eu, mas não sei o quê, não fala com essa pessoa. Ó, se for para trazer também desse jeito, não traga. Problema tem que ser resolvido, pecado tem que ser tratado, e tem que ser com transparência. Então não adianta trazer e falar, olha, eu trouxe, mas pelo amor de Deus, não fala com fulano, não procura fulano. Então é melhor não traga. Amém, pastor? Eu senti de falar isso, tá? Amém, irmãos? Se é para tratar, em amor e pela palavra de Deus, leve, dê nome aos bois, e assuma, e fala, ó, se precisar, eu estou aqui para apoiar. Isso é postura de crente maduro, crente comprometido com o corpo, crente comprometido com a palavra. Amém, irmãos? E Paulo estava tratando dessas coisas ali com a igreja, para a edificação da igreja, amadurecimento da igreja. Então, e por fim, e o último bloco que Paulo trata, versículo 13 e o 14, né, quando ele vai dizer, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Terceiro bloco aqui, meus irmãos, é a exortação ao despertamento espiritual, ou despertamento para uma renovação espiritual. O que Paulo estava querendo dizer aqui, meus irmãos, é o seguinte, olha, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, vocês foram ressuscitados por Cristo, vocês foram alvos do amor de Deus, hoje vocês são filhos da luz, hoje vocês não estão mais no sono do pecado, porque Cristo vos deu vida. Então, se hoje a condição, a identidade de vocês é essa em Cristo, por que vocês estão dormindo com os mortos? Paulo chama a atenção, vocês estão num sono como o sono dos mortos, sendo que vocês são vivos. Porque vocês estão dormindo ao lado dos mortos. Aqueles que estão nas trevas, aqueles que produzem a obra das trevas são os mortos. E aqueles irmãos que estavam fazendo, apoiando e até mesmo praticando esses pecados, estavam na condição, né,
é como se fossem zumbis, mortos-vivos. Jesus vivificou vocês, mas por decisão suas, vocês estão ali, deitados ao lado dos mortos. E aí por isso que ele fala, né, assim, de uma forma muito enfática: desperta! Desperta, crente! Desperta, povo de Deus! Desperta, igreja de Éfeso! Desperta, ó tu que dormes! Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É para isso que você foi chamado. Você é luz para andar na iluminação de Cristo. Desperta! Desperta, a igreja de Cristo! Desperta, Igreja Batista Irmão. Desperta, Robson. Desperta, Glaicon. Desperta, Guaíra. Desperta, Daniel. Desperta, Isaías. Desperta, meu povo. Vamos nos despertar, porque as trevas estão aumentando. E como os filhos da luz, não podemos aceitar que as trevas avancem, dominem, porque sobre nós fomos chamados para andar na luz. E dentre nós, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Como Paulo ele fala lá no capítulo 1, né, a segunda metade, que o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que habita em nós. E ele pode nos ajudar para que tenhamos uma vida digna da vocação do Evangelho a qual nós somos chamados. E para concluir, alinhado com a palavra, irmãos, de Tiago 1, 20 e 21, que foi o texto que eu li para a menina que surtou, temos que entender essa exortação de Paulo com um chamado à prática genuína de uma vida cristã digna da vocação do Evangelho de Cristo. E Tiago diz, capítulo 1, versículo 20, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra, irmãos, que estamos ouvindo hoje, temos que acolher com mansidão no nosso coração, porque isso é palavra de Deus, é para o nosso ensino, é para a nossa edificação, é para o nosso fortalecimento, irmãos. Amém? Deus nos ama, nós somos filhos dele. E o objetivo é que a gente seja fortalecido, que a gente seja sacolejado, para que a gente possa ter esse despertamento espiritual. A gente precisa. Então, vamos acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós temos, irmãos, que colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, inclusive esta palavra, que não é palatável, não é gostoso na nossa boca, não é gostoso de ouvir, mas é palavra que gera vida. Palavra que gera vida, que gera substância, como diz, né, o pastor Jeremias, substância na nossa vida, na nossa fé, palavra que estrutura. Né? Por fim, aplicação. Em primeiro lugar, devemos fazer uma autorreflexão da nossa vida cristã e verificar se precisamos rever alguma postura e conceito. Em segundo lugar, precisamos ser mais zelosos e vigilantes quanto à prática da palavra de Deus em nossas vidas. Isso implica em levar mais a sério nossa vida com Deus e o nosso relacionamento com Cristo e o seu Evangelho. E em terceiro e último lugar, devemos gerar obras como filhos da luz e nos posicionarmos firmemente contra as obras das trevas que assolam a nossa vida e a nossa caminhada cristã. Amém, queridos? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, que a gente continue firme na nossa caminhada junto a Cristo e que o Senhor, Ele venha ser sempre glorificado em nossa vida, como indivíduos, mas também glorificado em nossa vida como igreja. Bem? Vamos ficar de pé?